sou Daphne Maísa e estamos assistindo mais um programa do ECA na TV. No programa de hoje temos uma matéria sobre a etapa estadual das Olimpíadas Brasileiras de Robótica e a participação do nosso repórter Kevin Kell no Seminário de Educação Antirracista. E no nosso quadro Lance Cultural temos uma apresentação de slam. E o professor de matemática da gente, ele meio que deu uma risada quando ela falou isso, né? E aí a gente super relevou. E na hora que eu falei que eu queria ser jornalista, que eu vou ser jornalista, ele deu uma risada, olhou pra minha cara e falou assim, você com esse jeito assim... Sabe? Então aquilo ele me tocou de uma forma muito pejorativa, muito pesada, que eu levei pro resto da minha vida, assim. Então... eu fiquei, caramba, que triste ver um educador falar isso para um aluno que está aqui se esforçando. Eu sempre tive muito problema com matemática, porque eu odeio exatas. E chega com um professor desse, acho que dificulta mais ainda o meu aprendizado, né? Então, foi muito triste. E na FAC, nessa época eu morava em Goiás, mas eu sou daqui de João Pessoa. E quando eu cheguei na FAC, em 2019, foi tudo muito diferente. A primeira pessoa que me acolheu foi Ângela. É uma professora que eu tenho orgulho demais, assim, como se fosse uma mãe para mim mesmo. Foi a pessoa que me acolheu de verdade. E que aí, a partir de Ângela, eu conheci a militância, conheci a educação popular, conheci, enfim, muitas coisas na minha vida. E comecei a conversar com Ângela sobre o que eu já tinha sofrido na escola. Antigamente, eu tinha um cabelo liso, eu alisava o cabelo para ser aceito em determinados grupos, porque isso é uma prática muito comum de aluno. A gente tem, infelizmente, a mania de se sentir acomodado em certos grupos para que a gente se sinta aceito pelas pessoas, né? Isso é uma prática muito comum. Então, eu alisava o cabelo, eu não sou um negro retinto, mas eu sofri racismo, tal qual o negro retinto sofre, né? Eu tinha muito problema com questões do meu nariz, sabe? Meu nariz, quando eu rio, ele fica muito largo. E aí eu sofria muita piada pejorativa por conta do meu nariz, sabe? Então, isso toca demais, assim, no coração da gente. E isso faz com que a gente fique na sua, fique introvertido, né? Porque, enfim... são pessoas diferentes, mas tem muita gente que deixa de ir para a escola por conta desse tipo de coisa. Né? Eu conheço inúmeras pessoas que deixam de frequentar escolas, que têm uma evasão escolar muito grande por conta disso. Né? E aí, por isso, é tão importante o papel do professor, sabe? É importante o papel ali didático, mas também é importante fazer esse papel social. De quando o aluno fizer uma piada pejorativa, preconceituosa dentro da sala de aula, o professor ele tem um papel fundamental de corrigir. Eu tive uma professora negra, Isabel, nunca mais eu a vi, uma professora muito importante na minha vida, que ela foi a primeira pessoa que combateu o meu caso de racismo e homofobia dentro de sala de aula. Um menino ele começou a falar mal do meu cabelo, dizendo que meu cabelo era de puxa. E aí, a partir disso, quando eu comecei a me defender, que eu também sempre fui muito atrevido, ele começou a me chamar de viadinho. E aí, eu comecei a debater com ele. E aí, ele pegou uma cadeira e jogou em mim. Só que não pegou, porque eu me livrei. E aí, eu peguei e fui pra cima dele, ele veio pra cima de mim. E aí, essa professora, ela entrou na frente. Olha o papel tão importante dela. E sempre as professoras de português, meu Deus. Ela entrou na frente e disse aqui, não, aqui você não vai fazer isso, você não está na sua casa, isso é extremamente errado o que você está fazendo, você deve respeitar as pessoas, independente de quem elas sejam. Então, tipo assim, esse papel é muito fundamental, professores e professoras. Façam isso com seus alunos. Isso é muito importante, porque já acontecia em outros casos, os professores, não, vamos conversar. Não tem o que conversar, meu filho. A gente, infelizmente, muitas das vezes a gente precisa ser incisivo, porque as pessoas elas têm acesso à educação, mas muitas das vezes elas negligenciam suas falas, porque vai ficar por isso mesmo. Porque quando a gente chega na direção, as professoras a diretora dá uma advertência ao diretor, e fica por isso mesmo o que aconteceu comigo. Inclusive, eu levei suspensão porque eu fui agressivo também. Sabe? Aí o aluno no outro dia estava na escola e não levou suspensão porque eu revidei, então ficou muito mais feio para mim na visão da gestão do que dele. Então é um peso muito grande que eu carrego desde sempre, sabe? Como eu falei para vocês anteriormente, eu nunca tive tempo para estudar, eu tinha tempo para me defender, porque eu aprendi desde muito cedo a me defender. Eu era gordo também, eu era muito gordo, então, tipo assim, era um peso que eu carregava muito grande. Ser nordestino, preto, gay, afeminado, de comunidade, que eu nasci na comunidade do Timbó, nasci, me criei, moro lá até hoje, sabe? Que é um lugar aqui de resistência, que eu tenho muito orgulho, que é a comunidade do Timbó. Então, quando eu chego em Goiás, que é um lugar altamente conservador, altamente preconceituoso, é um choque muito grande, porque as pessoas estão acostumadas com pessoas que acontece isso aí e fica por isso mesmo. Só que comigo é diferente. Eu sofri muita xenofobia, principalmente de professores. Quando eu falava dentro de sala de aula, eu tinha uma professora de geometria,
ela ficava rindo da minha cara. Juro pra vocês, quando eu falava oxe, principalmente, molesta, nem era motivo de chacota assim, em sala de aula. Então, pasmem, é vinho de professor. Então, era eu sozinho fazendo tudo isso. Era eu enfrentando todos os tipos de preconceito, não só meu, mas como de outros professores também. Eu tinha uma professora lésbica na escola que ela sofria horrores pelo conjunto de professor. Né? Então, o racismo ele é muito forte. Desse tempo todinho, só teve 3 professores pretos. 3 professores pretos. Por quê? Por que isso? Né? Eu nunca tive um professor gay, eu teve um professor gay na FAC, assumidamente gay, que fala que é gay, né? O que é gay só no Facebook, não. O que fala que é gay mesmo, sou gay. Que eu acho importante o professor ele afirmar enquanto gay, porque, e no seu lugar de fala, porque eu vejo em Ângela o que eu nunca vi anteriormente. Eu tô vendo em Ângela uma mulher lésbica, mãe, professora, coisa que eu não vi anteriormente. Então é importante que os professores eles se afirmem enquanto gay, porque a gente vê uma esperança naquilo deles. Sabe? Se o professor, se hoje ele é professor, eu também posso ser um professor, eu também posso ser um jornalista, eu também posso ser um radialista, eu também posso ser o que eu quiser. Porque tem ele que está ocupando esse espaço e um professor preto que está ocupando aquele espaço. Então é de suma importância que a gente se afirme também enquanto negro. Né? Eu também não tinha esse reconhecimento enquanto pessoa preta, porque eu achava que preto só era quem é retinto. Não tem esse conhecimento. Né? Então isso também isso é algo também muito a ser falado dentro das escolas. E aí eu cresci, fui evoluindo, fui buscando conhecimento, e 2019 para cá foi uma revolução gigantesca na minha vida. Foi uma afirmação de luta que eu me empoderei, que eu me afirmei enquanto preto, enquanto bicha afeminada da comunidade do Timbó, né? E aí me afirmei e hoje não passa de forma nenhuma preconceito por mim. Né? Acho disso muito importante a gente, de fato, combater isso, principalmente dos espaços de educação. Eu conheço inúmeras pessoas que sofrem dentro dos espaços escolares e não conversam com a direção, não conversam com os professores, porque não tem abertura. É igual acontece em casa. Acham logo que é mimimi, que é frescura. Então, a gente precisa conversar com esses alunos, a gente precisa conversar com os professores também. Vocês que estão escutando isso aqui, conversem com colegas de vocês. Se a pessoa tem um nome social, você deve respeitar, você é obrigado a respeitar. Se a pessoa se encontra no pronome ele, dele, respeite no pronome ele, dele. Se é no pronome ela, dela, gênero neutro também. Não é você que decide minha identidade de gênero, não. Sou eu que me reconheço enquanto um homem cis gay, cuja minha orientação sexual é muito afeminada. Inclusive, eu sou muito confundido com uma mulher trans. E eu não sou uma mulher trans. Eu sou um homem gay, minha orientação sexual... Minha expressão de gênero, perdão, minha expressão de gênero é muito afeminada. A gente precisa também falar sobre expressão de gênero. Porque a gente vive num mundinho que se um homem cis ou trans, ele tem uma expressão de gênero um tanto afeminada, ele já é visto como um gay. Muitas vezes ele não pode ser um homem hétero. Né? A gente tem um caso de Calabria aqui, que o professor de história é um homem cis hétero, que ele é extremamente afeminado, e as pessoas veem ele como um homem gay. Né? E, enfim, a gente precisa falar. É a mesma coisa da mulher também. Porque a mulher lésbica, ela tem que ser masculina, porque se ela não for masculina, ela é uma lésbica perdida. É uma bissexual que hoje e amanhã, né, que usa calça, ela tem que ter a obrigação de ser uma lésbica caminhoneira, desculpa o termo, né, de pochete, cabelo raspado na lateral, porque se não for, ela não tem um currículo de lésbica. A mesma coisa é a bicha. Então, professores, eu peço mais uma vez, encarecidamente, faça esse papel tão importante. É muito importante. Eu estou muito emocionada aqui por dentro, porque tem minha professora Ângela, tem minha professora Juliana, tem minha professora Joana, que fizeram com que eu crescesse tanto. Eu quero ser jornalista e sempre foi tudo muito difícil para mim, sabe? E quando... Hoje eu faço parte de um programa chamado ECA na TV. Eu sou produtor, repórter e editor de imagem. Esse programa ele é televisionado na Paraíba, através da TV Assembleia. Eu tenho Juliana como minha professora de comunicação, é uma jornalista que eu respeito de coração, assim, que eu tenho um carinho enorme, é uma pessoa que me ajuda a crescer muito. Que quando eu cheguei na minha primeira aula, que eu ainda lembro lá em outubro de 2020, na minha primeira aula... Eu fiquei muito nervoso, porque eu nunca tinha feito esse trabalho de entrevistar uma pessoa, de chegar assim, fazer essa coisa profissional mesmo. E quando eu cheguei, ela foi a pessoa que mais me acalmou, assim. Então, Juliana tem um espaço fundamental dentro do meu coração, que fez com que eu crescesse muito, inclusive profissionalmente, que hoje em dia eu já fiz ao vivo, minha gente, coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Eu fazia um ao vivo entrevistando 14 pessoas seguidas, assim. Uma pessoa chegava e outra saía, e eram pessoas importantes
de cargos importantes. Era secretário de Educação do Estado da Paraíba. O ponto inicial assim, na minha vida foi aqui em 2019 que eu fiz minha primeira eletiva de mídia, que eu, inclusive, construí fanzines com a professora Ângela, né? Então, Faqueando Fases, que era o nome do jornal, a gente tinha um jornal, a gente distribuía esse jornal dentro da escola para os alunos e alunas e funcionários. E aí, logo depois, chega essa oportunidade gigantesca na minha vida, que é o ECA na TV. Então, eu sou muito grata a vocês duas. Saibam que vocês duas têm um peso muito grande na minha vida. Eu amo vocês de verdade. E obrigado por tudo mesmo. Viu? Se hoje eu sou essa pessoa, eu devo muito a vocês também, para que essa construção social e essa oportunidade que eu tive, que muitos dos meus e das minhas não tiveram. Se hoje eu estou aqui sentado nessa mesa, conversando com essa companheira, né, tão importante, e tantos outros aí, é porque muitas morreram para que hoje eu estivesse aqui falando sobre essas coisas, para que muitos futuramente cheguem onde eu cheguei, né? E por isso que eu sempre vou ser incisivo nesse campo. A gente precisa ser incisivo, a gente também precisa ser agressivo, porque a gente está cansado de apanhar, sempre está cansado de fazer a didática e as pessoas nunca levarem em consideração. Então, às vezes, a gente precisa ser um tanto forte para que elas nos ouçam. Porque meu trabalho é pedagógico, ele começa dentro de casa, ele começa com minha mãe, que tem uma visão sobre o candomblé muito preconceituosa. Eu estou ali, ó, com ela, que macumba não é do demônio, que Exu não é demônio. Então a gente precisa ser essas pessoas, sabe? A educação, ela começa dentro da minha casa. Ela começa falando para minha mãe que ela precisa desmistificar esse pensamento vexatório e arcaico da vida dela. Então não tem esse negócio de idade, porque minha mãe tem 46 anos, ela tem que aprender tal qual meu sobrinho tem 7 anos. Idade não tem aprendizado. As pessoas, inclusive, hoje em dia tem muitas... Hoje não, mas já faz um tempo que existem pessoas, por exemplo, fazendo o EJA. Pessoas que não tiveram oportunidade. Então as pessoas precisam aprender independente das idades que elas tenham. Tudo bem que a gente precisa ter uma paciência quando as pessoas estão aptas a aprender, mas elas precisam aprender. Então, professores e professoras, eu reafirmo o meu apelo para vocês. Não deixe casos de homofobia, de transfobia, de gordofobia, de racismo, de machismo, de misoginia, de sexismo dentro da sala de aula. Não, em qualquer lugar que seja. Não deixem passar em branco, sabe? Confrontam, batam de frente. E a gente precisa falar sobre as expressões racistas dentro da sala de aula, que eu escutei muito. Que eu era a ovelha negra da família, porque eu sou o único homem gay assumidamente da minha família, do tanto pai quanto mãe. Então eu era ovelha negra. Ovelha negra é um termo altamente racista, porque você coloca o preto como algo ruim, né? E sempre os brancos como algo bom, igual a inveja branca, né? E tem tantas expressões racistas dentro dos dia a dia que a gente muitas vezes não sabe. Denegrir. Quando eu vejo um jornalista falando a palavra denegrir, me dói. Porque denegrir é tornar negro. Se tornar negro é uma coisa ruim, logo é racista. Né? Então, tipo assim, a gente precisa fazer uso dessas palavras de forma reconstrutiva. Isso. Capacitismo é uma coisa altamente não falada hoje em dia, sabe? Altamente não falada. A gente precisa falar sobre capacitismo, que é o preconceito contra pessoas com deficiência. E outra coisa também que a gente precisa falar sobre gordofobia, sabe? Os professores, tem professores gordos que eu já vi sofrer, assim, gordofobia e achar que estava tudo bem. E não está tudo bem, minha gente. Não está tudo bem. As pessoas têm um corpo que elas quiserem ter. Sabe, se quiser ser magro, gordo, mas dentro do que você necessita ser. Não dentro daquele padrão estabelecido pela sociedade, né? Da mulher branca, magra, alta, do homem branco, magro, alto, cis, de classe média. Né? Então, minha gente, muito obrigado mesmo. Fico muito feliz de estar falando essa fala aqui com vocês. Muito obrigado. Qual seria a função do festival aqui para os estudantes? Então, Vitória, é muito importante esse festival, a Olimpíada de Robótica, para os estudantes do ensino fundamental, porque estimula todos e todas a participarem e aprenderem mais sobre ciência e tecnologia. Então, a robótica traz esse viés de conhecimento, de aprimoramento dentro da ciência e tecnologia. Então, é muito bom para eles estarem participando pela primeira vez e tem muitos que já vêm participando aqui do festival. Então, eu estou muito grata de estar nesse momento compartilhando a ciência e tecnologia e a aprendizagem de robótica para eles. Qual é a importância do evento, assim,
pra você e como tu fez pra desenvolver o robô? A importância é muito boa, deve ter um futuro pela frente. E como eu fiz o robô, eu usei peças e algumas outras baterias, esse negócio cortado. A gente tem vários depoimentos, né, de competidores, começaram aqui como estudantes competidores da Olimpíada e que hoje estão nos auxiliando na organização. Se formaram na área, hoje trabalham, né, na área da robótica e nos auxiliam aqui na organização desse campeonato, nos ajudando a afetar a vida de outros estudantes. Porque a gente acredita nesse projeto e a gente entende que pode realmente mudar a vida porque o objetivo dessa Olimpíada é a gente incentivar e divulgar a Olimpíada Brasileira de Robótica na Paraíba. Então a gente sabe que essa Olimpíada é muito importante, né, para essa divulgação. E incentivando esses alunos, eles vão poder afetar a vida de outras pessoas também. Para chegar, peço licença para cumprimentar. Trieste tá do meu lado, dando de todo, só olhando pra lá. Então, chego aqui no beat de improvisação. Falo pra geral, maior satisfação. Tamo aqui, dois artistas na pauta antirracista. Dei pausa pra entrar no beat, mas não saí da pista. Então tá muito devagar. Esse beat é bem slow, porque eu gosto de Você não é um amigo, é meu inimigo. Você sabe que eu te bato agora, tá sem abrigo, tá correndo perigo. Bom, esse foi o programa do ECA, espero que tenham gostado de todas as informações que foram apresentadas aqui. ECA é um aliado muito importante para crianças e adolescentes. Não se esqueçam que denunciar é a responsabilidade de todos. Se você presenciou alguma agressão contra criança ou adolescente, denuncie. Tchau, pessoal! Não esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. E a gente se vê no próximo programa.